porque os alunos assistem depois a aula, né? Pronto, Beleza. professor, tá gravando agora. Tá, então, só para todo mundo, para a gente oficializar aqui. Nós vamos. Obrigado pela lembrança, Isabelle. A gente sempre esquece de gravar a aula. Então, nós estamos fazendo isso, nós estamos transformando a nossa prova final numa sequência de exercícios semanais que a gente vai começar a partir de agora, tá? Então, o primeiro exercício é o exercício sobre certificação. Eu vou explicar em seguida como é que vocês vão fazer esse exercício. Depois que a aula acabar, eu vou mandar um e-mail para todos explicando, né, como vai ser feita essa dinâmica da prova. Então, nós estamos desagregando a prova numa série de exercícios, né? Vocês vão poder realizar em grupo. Acho que foi o Roque ou o Breno sugeriram que a gente faça o mesmo grupo da apresentação dos seminários. Tá, pode ser, sem problema. Não tem muito prazo para vocês entregarem, né? O prazo final é até a última aula. Então, vocês vão fazendo conforme vocês, digamos, foi encaixando na agenda de vocês, do grupo, né? E aí vocês vão mandando, eu vou construindo a nota da prova. Então, é dessa forma que nós vamos proceder daqui em diante, tá? Acho que é uma forma boa para a gente terminar o semestre e a disciplina sem muito estresse, tranquilos, fazendo a nossa parte, vocês, né, flexibilizando aí a agenda de vocês da melhor maneira possível, né? E com isso eu acho que a gente vai chegar a um resultado bem bacana para todo mundo. É, então, nós vamos avisar, tá? Então, aqui, eu só vou finalizar a aula de certificação com um quadro interessante aqui para vocês verem, e depois eu entro na explicação do exercício sobre certificação que os grupos vão fazer. Ou seja, vai ser o primeiro exercício contando para a prova, tá? É, a última coisa, assim, eu estou aprendendo a usar o Google Classroom. É interessante, acho que é melhor que o Moodle. Eu lembro que vários de vocês sugeriram que a gente colocasse tudo no Moodle. O Moodle tem algumas limitações que o Google Classroom não tem. E a gente está usando o Google Classroom nas aulas da pandemia, que vocês sabem, acontece às quartas-feiras pela manhã, e depois os alunos fazem salas específicas usando o Google Classroom. A gente pode fazer isso aqui. Não precisa ter aula nem se encontrar, mas é uma sala com um ambiente para fazer exercício em grupo, enfim. Acho que é muito bacana e dá para fazer tudo ali dentro, tá? Bom, para finalizar aqui deixa eu colocar aqui a aula de certificação. Deixa eu voltar aqui. Apresentar agora, tela inteira. Professor, o Breno mandou uma mensagem no chat falando que a dupla seria ele e o Gustavo. E ele perguntou se você vai mandar o material por e-mail. Vou mandar também por e-mail, tá? Quem não quiser entrar no Google Classroom, né, a gente não vai obrigar. Faz normal por e-mail, tá bom? Essa Professor? é uma coisa que a gente vai aprendendo aqui a usar essas ferramentas, né? Eu confesso que eu sou mais lento do que a média, então eu demoro mais tempo. Mas o Google Classroom eu estou aprendendo e acho que é vantajoso para a gente aprender a usar. Vocês estão vendo a tela? Ainda não. Ainda não. Uau. Professor, Oi. falando em seminário, a nota dos últimos seminários que foram apresentados vão ser enviadas? Claro, Ah, tá bom. com certeza. É, foi a Bárbara que perguntou? Foi. O meu grupo era do Diamante de Sangue.
Foi a penúltima. Não, já está. Eu tinha conversado com a Isabela e o Ian, aquele grupo que apresentou os produtos florestais não madeireiros. Parece que teve uma aluna que não pôde apresentar porque estava no estágio, acho que foi alguma coisa assim. Eu só vou pedir para ela entrar em contato, porque eu vou pedir para ela fazer algum tipo de apresentação, né? Ou gravar uma apresentação e mandar para a gente. Mas isso é uma coisa que eu combino com ela. Eu acho que ela chama Beatriz. Não sei se ela está aqui agora com a gente, mas eu lembro que o aluno que começou a apresentação mencionou que ela não ia poder apresentar porque ela acho que ela estava no estágio, tá? Mas eu resolvo isso depois. Mas a gente vai disponibilizar as notas assim que eu terminar tudo, eu vou mandar a atualizada planilha. Bom, obrigada, professor. Aqui ele está dizendo que não é possível compartilhar. Por quê? Vocês não estão vendo? Não, professor, qualquer coisa manda para mim ou para o Ian e a gente tenta por aqui passar. Ah, que estranho. Mas eu sempre consegui, pô. Vamos ver se eu consigo. Peraí. Só um minuto. Agora nem abre aqui. Agora foi, professor. Pois mas foi o arquivo errado. Mas tudo bem. É, então, aqui. Então, a gente falou na aula passada sobre aquelas abordagens a respeito dos selos e certificados, né? Foram 4 abordagens. Eu dei vários exemplos de cada uma delas. E trouxe aqui, na verdade, um setor, digamos, importante da indústria de alimentos, para vocês imaginarem que isso pode ser uma realidade para outros setores, né? Onde o setor privado, as ONGs em cooperação, em articulados, né? E outros atores não estatais podem produzir cadeias globais de valor bastante mais sustentáveis, né? Então, assim, você pode pegar, por exemplo, ao invés de a gente ficar avaliando certificado por certificado, né? Selo por selo a selo, a gente tem aqui o setor de chocolates, né? É um segmento da indústria de alimentos que trabalha, na verdade, com a matéria-prima cacau, né? Então, é uma cadeia de valor bastante complexa e você tem aqui um score, né, para as empresas de chocolate, todas elas, todo ele, na verdade, baseado em certificação e selo, com uma série de informações que se isso aqui estivesse disponível para o consumidor final
na hora de ele comprar na internet, no marketplace, no supermercado, né? Ele teria um volume de informações bastante grande para tomar a decisão, né? Claro que é muito difícil de você disponibilizar essa quantidade de selos e certificados para as empresas de chocolate, porque você teria que ter isso, na verdade, para os bens de consumo em geral, né? Nós íamos cair de novo naquela situação em que o consumidor não tem condições de processar tanta informação assim. Mas, de todo modo, isso é um quadro geral para quem consome chocolates, né, de diferentes formas, e você consegue ter uma visão bastante ampla das principais empresas multinacionais, outras nem são multinacionais, da indústria, da cadeia, né, de valor, da cadeia produtiva do cacau, né? Até sair da produção, né, na fazenda, no meio agrícola, até chegar ao consumidor final. Então, você tem aqui as empresas, né? Reparem que essas empresas que têm 100% de certificação do cacau, elas são empresas com marcas que provavelmente vocês não conhecem, são pouco conhecidas: Alter Eco, Divine, Endangered Species, Equal Exchange, Xamã, Tel Chocolate. Elas foram 100% certificadas em 2017 por diferentes selos, né? Por diferentes certificados. Você tem aí o Fair Trade, que a gente viu na aula passada. Você tem um outro tipo de Fair Trade e o Fair for Life, que são certificações similares, tá? E por causa que elas têm 100% de certificação, elas têm o grade mais elevado. Todas têm o grade A. Mas por que isso? Porque provavelmente são empresas que compram muito pouco. São volumes pequenos que você consegue certificar a um custo relativamente baixo, tá? Então, por isso que elas têm esse grade tão elevado, essa nota tão alta, né? Porque elas são chocolates de nicho, tá? Mais ou menos como é aquele caso que eu apresentei do chocolate com formiga, aquela formiga da Amazônia que não tem nenhum certificado, mas é um produtor pequeno, né? Que faz um chocolate gourmet, né? Vamos chamar assim. E mesmo que ele quisesse certificar, ele não conseguiria, porque não há protocolo de alimentos que levam insetos em sua composição. No Brasil, pelo menos, não existe. Muito bem. Aí, Beyond Certification são aqueles ações, programas e políticas que as empresas desenvolvem, né? Então, por exemplo, a Alter Eco tem o target de prestar assistência no manejo dos cacaueiros aos fazendeiros, aos produtores, né? O Divine tem uma cooperativa, na verdade, que detém 44% da empresa. A outra tem a rastreabilidade do cacau completa na África Ocidental, né, nos países produtores, Costa do Marfim, que é o maior produtor mundial, e os países ali ao redor. A outra empresa tem um programa de financiamento, né, que antecede a colheita do cacau. O outro faz a doação 100% dos lucros, né? Essa Xamã deve ser uma empresa ligada a alguma fundação, né? Porque se você doa 100% da sua rentabilidade, você não é uma empresa capitalista, digamos assim, né? Até o chocolate paga preços mais elevados aos produtores de cacau. E digamos, nesse score, tem, digamos, as notas mais elevadas, né? São as empresas mais sustentáveis, vamos chamar assim. Todas elas 100% de certificação. Bom, aí nós entramos naquelas empresas que têm a cor azul, que são empresas que compram um volume brutal de cacau, né? A gente está falando da norte-americana Mars, que vocês conhecem muito bem,
já estamos aí, né, empresas conhecidas, e a maior empresa de alimentos do mundo, que é a Nestlé, né? Vejam que a nota delas já cai para C+, né? Embora elas tenham selos e certificados, né? Não abrange a totalidade das compras do supply chain, né? No caso da Mars, lá em 2017 era 50%, hoje tá mais alto, e a Nestlé 42%, né? Tem algum programa para certificação em 2000, 100%? Não, na Nestlé. E no caso da Mars, né? Digamos, um compromisso que vai acontecer só em 2025. Então, essas empresas, apesar de exibirem selos de certificado, que você olha e fala, puxa, que bacana, é só para uma parte do cacau comprado por elas, não é para a totalidade, né? É o mesmo problema do Starbucks com café. Eles têm café fair trade certificado, mas você vai ver o percentual do volume do que eles compram, é 3, 4, 10%, né? E eles têm, assim, planos beyond certification. No caso da Mars, eles fazem programas de aumento de renda pela diversificação da produção, né? Junto aos produtores. E o caso da Nestlé, ela tem um programa que é de redução ou eliminação do trabalho infantil. Esse CLMRS, no fundo, é uma sigla de um programa que não é dela, que ela utiliza e implementa, de evitar o trabalho infantil, principalmente nos países da África Ocidental, que são os maiores produtores de cacau do mundo. Veja o caso da Lindt, né, que é o grupo Ghirardelli, que é uma empresa americana, né, adquirida pela essa empresa suíça, que vocês também conhecem muito bem, né? Tem uma nota mais baixa que a Nestlé e a Mars. Por quê? Porque ele não tem certificação nenhuma. Eles fazem o monitoramento e a verificação. Bom, isso não é uma boa decisão corporativa. Vocês sabem muito bem, se a empresa faz a verificação, você tem aí um conflito de interesses, né? E, portanto, não é legítimo, né? Por mais bacana que seja o programa, a ação, a política de automonitoramento e verificação do chocolate, do cacau que ela compra, não dá para, não é bacana, não é. A Lindt perde ponto com isso, né? E é bom que o consumidor, né? Elas têm a empresa tem várias lojas em shopping, né? Trabalha praticamente com tudo importado da Suíça. É um produto caro, né? É um chocolate gourmet de preço elevado, né? Então, assim, é bom que o consumidor saiba como essa empresa atua, né? Ela tem só 79% do cacau autoverificado. Esse autoverificado, para mim, não quer dizer muita coisa, então você pode reduzir esse 79% aí a zero, e ela diz que ela vai ter 100% do cacau monitorado até 2020, mas é monitorado dessa forma, é a própria empresa que monitora. E ela diz que ela tem programas de rastreabilidade e também adota o programa que evita, reduz ou elimina o trabalho infantil, né? Mas é tudo ela que faz. Ou seja, de novo, um problema de conflito de interesse permanente que aparentemente não incomoda essa empresa suíça, a Lindt. Bom, aí, indo para baixo da nota C, aí já estamos naquelas empresas reprovadas, vamos chamar assim, tá? Estou usando aqui a denominação do aluno do high school, né, do ensino médio, que já está na linha da reprovação, né? Não é vermelho, mas é rosinha. A Hershey é a primeira da lista. Reparem que ela tem 3 selos, né? A UTZ, que é um competidor do Rainforest Alliance, que nós vimos a aula passada,
E você tem uma outra certificação, que é o Fair Trade Certified, que também é similar ao Fair Trade, comércio justo, e eles têm só 70% da produção, do que eles compram do supply chain, né, certificado. E o compromisso é de, em 2020, ser 100% certificado. E eles fazem programas de treinamento do produtor de cacau, né? Mas, com isso, eles têm uma nota relativamente mais baixa que a Nestlé e a Mars, né? Depois a Mondelez, que é aquela a parte da empresa de alimentos da antiga Kraft Foods, vocês devem lembrar, que é dona da antiga marca britânica Cadbury, que também é um chocolate gourmet, tem a mesma nota. Ela tem uma certificação aí que só ela utiliza, chama Cocoa Life. Apenas 35% do café é certificado, né, em 2017. Eles não têm o objetivo de certificar 100% em 2020, e o Beyond Certification é apenas a utilização do programa de redução ou eliminação do trabalho infantil na produção do cacau, né? E os patinhos feios, a Ferrero Rocher, que vocês conhecem bem, né? É a dona da Nutella, né? Se eu não me engano. Tem aí já está reprovado, apesar de ter o Fair Trade e o Rainforest Alliance, só 50% em 2017 era de cacau certificado. Eles têm um compromisso de, em 2020, ser 100%, e tem um programa na área de educação sobre digamos, os mecanismos para se reduzir ou evitar ou eliminar o trabalho infantil. E o caso mais grave é o caso da Godiva, né? Que é o chocolate mais gourmet de todos esses que a gente está falando aqui, onde praticamente não tem nada, não tem certificado. Eles têm a nota mais, tem F, né? É zero, ou seja, não tem certificação nenhuma, não tem nenhum percentual certificado, só que tem um IES aí que eles vão ter certificação, mas não explicam como aqui na tabela, né? E não tem nada também além da certificação. Então, o paradoxo é que digamos, as empresas de chocolate gourmet mais sofisticadas, parece que elas contam com o nome delas no mercado para não exibirem nenhum tipo de certificado e não terem compromisso nenhum, né, com os problemas sociais que envolvem a cadeia do cacau. Então, assim, isso aí é um mapa, digamos, de avaliação das empresas de um segmento importante, né, da indústria de alimentos, e a gente poderia fazer isso com vários outros segmentos de outras indústrias para saber quão sustentável é essa cadeia produtiva, essa cadeia de valor, tá? Então, eu só quis trazer isso porque isso aqui ilustra um pouco como que a gente pode usar os selos e certificados para fazer uma escala e classificar as empresas, né, dentro desses parâmetros, desses critérios aqui que vocês estão vendo. É questionável? Com certeza. Dá para questionar, dá para levantar uma série de questões, não tem dúvida nenhuma. Todos esses scores vão ser passíveis de algum tipo de crítica, né? Mas eu só quis trazer isso porque isso aqui sintetiza um pouco a utilidade dos selos e certificados que nós estamos estudando na aula passada dentro da disciplina, tá? Alguma questão, gente? Alguma coisa não ficou claro? Podemos seguir? Sim, professor, podemos. Isabela e Ian, ficou claro para vocês
a utilidade dos selos de certificados quando a gente faz digamos, um score pondo todas as empresas classificadas? Para mim ficou. Agora tem que ver os alunos também, né? O paradoxo é o seguinte: muitas empresas que têm muito nome, você vai ver a cadeia produtiva, elas são frágeis, né? Quer dizer, a Godiva. Quem poderia imaginar que a Godiva não tem selo nem certificado de nada, né? E não tem compromisso com nada. Quer dizer, para mim é paradoxal, né? Porque eu achei que essas empresas com mais nome, né, tivessem mais a exibir, né? Tivessem mais o que mostrar. E não tem, né? Professor, só uma dúvida. Por exemplo, para chegar esse grade aí, ele é uma forma que o Green America achou para dar, que achou uma maneira para dar, ou é uma coisa mais difundida já? É uma Não, metodologia existente ou só foi um jeito que o Green America achou para facilitar a visualização? é uma metodologia inventada pelo Green America, só para você ver que, na realidade, se você pegar a diferença da Nestlé para o Lindt, né, ou do Lindt para o Hershey, não dá para entender muito bem por que o Hershey é C-, sendo que o Lindt não tem certificado e selo nenhum, né? Não dá para entender. Usando o score do Green America, para mim o Hershey tinha que estar acima do Lindt, né? Certo? Então, isso aí eu fiquei olhando e eu fiquei em dúvida dessa questão, porque na questão do, certificação do cacau, tem 42% na Nestlé e 79% no Lindt, e aí às vezes eu não sei se é uma questão porque eles dão mais peso para os certificados ou por uma outra questão. Aí eu fiquei em dúvida disso. Aí podia ser uma metodologia que ele dá mais peso para um ponto e menos peso para outro, não sei. Eu fiquei pensando nisso. Pois é, eu acho que o Lindt está à frente do Hershey pelo Green America pelo volume do cacau certificado. No caso do Lindt, auto verificado, né? Como é 79 a 70, eu acho que foi por isso que eles colocaram o Lindt na frente. Mas eu daria mais ênfase aos certificados. E para mim o Lindt estaria abaixo do Hershey, com certeza, né? E no caso da Nestlé, eu acho que eles usaram outro critério, porque ela só tem 42% em 2017 de cacau certificado, né? Mas eu acho que pelo volume, né? Pelo volume, a Nestlé é a maior empresa de alimentos do mundo, é a maior compradora de cacau. Então, eles levaram em consideração o esforço da empresa, né? De ter 42% e exibir dois certificados para esses 42% de compra, né? Do volume de compra de cacau. Mas, enfim, é tudo muito questionável, né? A forma como eles fazem isso, né? E não tem assim, você vai falar, sua pergunta vai ser, mas tem um score que é o score aceito por todos, de uma autoridade pública global? Não tem, não tem. Cada um faz um score e classifica do jeito que acha que faz mais sentido, né? Então, esse é um dos problemas que a gente tem quando você tem as empresas buscando selos e certificados privados, né? Bens de clube, né? Como a gente viu aqui ao longo da disciplina. Agora, isso aqui é útil para o consumidor? E eu acho que é. Para mim, ajuda, né? Por exemplo, não que eu tenha hábito de comprar chocolate Godiva, mas já vou... eu sei, o Pão de Açúcar vende tabletes Godiva. Já não vou comprar.
para mim isso aqui já é uma informação que eu me tira, entendeu? Eu já não gostei de saber. Muito bem, seguindo, a aula de hoje é sobre os New Global Rulers. Eu vou usar muito aqueles dois casos dos seminários da aula passada, o RSPO, do óleo de palma, e a UEBT, né, no caso da certificação dos produtos florestais não madeireiros utilizados pela Natura, Berac e outras empresas, e porque eles defendem esse modelo da regulação privada ponto focal, ou seja, uma situação de monopólio da regulação privada, exatamente como existe no caso da regulação pública, né? Quando você tem uma autoridade pública que ela, né, é reconhecida como sendo a autoridade regulatória e provedora de governança em escala global. Então, eles escreveram esse livro. Esse livro recebeu o prêmio de melhor livro de ciência política e relações internacionais pela ISA, International Studies Association, que é, digamos, a Associação Internacional dos Estudiosos de Relações Internacionais e Ciência Política, em 2011, né? E esses dois autores aqui são professores de Ciência Política e Relações Internacionais. E esse livro é realmente um livro excepcional e a aula de hoje está toda em cima do que eles vão... É um resumo do livro, tá? E eu vou começar agora a apresentar. É relativamente curta, não vou entrar em detalhes desnecessários aqui, vou passar a mensagem central que tem a ver com a nossa disciplina. Então, assim, eles partem daquilo que nós falamos aqui já em várias aulas, né? Que esse processo de padronização, de criação de standards, né? Como a gente viu lá desde o início com o ISO e tal, que parece uma questão apenas técnica, né? Digamos, é um problema de expertise técnica de quem, na verdade, tem formação, né, para prover essa expertise técnica. Na verdade, vocês estão vendo aqui o pessoal da engenharia, né, ambiental, que todo o padrão, toda a estandardização, né, todo o processo de criação, né, de um selo, de um certificado, de um padrão, qualquer que ele seja, é um processo de natureza política, apesar de parecer, enquanto resultado, né, técnico. Então, a própria ISO, né, tem ali uma série de propostas por diferentes atores, né, governamentais e não governamentais, que resultam, né, que tem como resultado um padrão, né, de uma escolha, né? Tudo bem, é um consenso, mas é um consenso entre diferentes atores que entenderam que aquele padrão técnico é o que deve ser adotado. Então, toda essa expertise, né, esse conhecimento técnico, não é simplesmente digamos, um set de crenças sobre o que funciona e o que não funciona. Existe uma escolha política por trás disso, né? E envolve, em geral, disputas, né, de abordagens, de como deve ser solucionado o problema, né, onde a questão técnica está sendo direcionada, né, para resolver o problema. E muitas vezes não, sempre a escolha de um padrão ela tem implicações distributivas. O que significa isso? Isso é uma linguagem bem de ciência política, né? Ela tem implicações no sentido de determinados atores serem impactados de forma positiva e outros atores serem impactados de forma negativa, em diferentes escalas, né?
Ou seja, tem vencedores e perdedores. Isso não fica muito claro quando a gente fica só no âmbito da discussão técnica. Então, em resumo, todo esse processo de padronização, de standardização, né, tem aí um problema distributivo. É só lembrar das aulas. Os alunos que apresentaram o ISO 14001 verificaram que as pequenas e médias empresas que poderiam fazer um upgrade, né, de clientes, por exemplo, elas não conseguem, porque o custo da certificação, da auditoria, né, é muito elevado para um determinado perfil de empresa. Então, elas não conseguem fazer, digamos, uma adaptação na gestão ambiental, porque aquele padrão é um bem de clube que exclui, né? Então, assim, como eu falei, é um processo político com vencedores e perdedores, né? Então, vejam o caso do grupo que apresentou a UEBT, né? É uma autoridade privada, né? Um arranjo transnacional, né? Então, é uma arena transnacional. Isso é um desafio, por exemplo, para a Isabela, que trabalha com relações internacionais e que apresentou aqui aqueles conceitos, né, de governança global, de governança transnacional que nós conversamos aqui. Porque, veja bem, o que acontece? Quando a Natura, e veja, nós todos aqui, né, acho que pelo menos boa parte de nós, reconhece, legitima a Natura enquanto uma empresa responsável do ponto de vista socioambiental. Eu sou o primeiro a dizer isso. Defendo a Natura, sou um consumidor de produtos Natura, né? Acho que a Natura é uma empresa, né, exemplar em várias dimensões, em vários temas. Mas eu também sou obrigado a reconhecer, como um pesquisador e professor da área de relações internacionais e de ciência política, que essa autoridade privada no âmbito transnacional, ela é muito boa para as empresas, porque as empresas podem exibir o certificado. Olha, eu trato com respeito os recursos oriundos da biodiversidade, particularmente da Amazônia brasileira. E é verdade, pelo que foi apresentado na aula passada. Mas reparem bem, a UEBT é uma autoridade privada transnacional. Qual é a arena que ela opera? Essa arena transnacional. Ela não está subordinada a uma autoridade pública, a uma agência da ONU que chancele, né? Vocês vão falar, professor, mas ela é um spin-off da ONU. O grupo explicou bem, né? Digamos, os padrões que ela obriga as empresas a se comprometerem em fazer o compliance tem origem em alguma convenção, em algum protocolo público, né? Assinado pelos governos e internalizado e ratificado domesticamente. A Convenção da Biodiversidade Biológica tem 193 signatários, né? Ou quase isso. Quase todos os países são signatários. Portanto, se a UEBT, que é uma autoridade privada, o padrão que ela defende é um padrão público, faz alguma diferença? Então, vejam que coisa curiosa. Eu acho que sim, porque se não existisse a UEBT, por que existe a UEBT? Porque os governos têm dificuldade de implementar o padrão público que foi concertado, assinado e internalizado. Por quê? Porque cada país tem um órgão regulador da biodiversidade diferente do outro, né? O que produz assimetria e não garante a preservação da biodiversidade e o seu uso sustentável. Então, o que faz a UEBT? Por que ela existe? Exatamente por causa dessa dificuldade dos governos dos países em implementarem e internalizarem o padrão público, né? E eles fazem isso, a meu juízo, de uma forma inteligente,
eficiente, com boa efetividade, e as empresas compraram essa ideia. Tanto é que elas se associaram, né, fizeram o compliance e internalizaram isso enquanto empresas. Só que elas fazem isso nessa arena transnacional, onde a OEBT não está subordinada a nenhuma autoridade. Então, assim, entenderam a questão? Tem um problema aí, porque não tem ninguém acima da Natura dizendo para ela que o que ela faz está correto ou não está. A Natura está dizendo que faz, que está correto, que o que ela faz é importante, em razão da legitimidade que a OEBT tem enquanto um spin-off da ONU, né? Mas isso não resolve o problema que eu estou chamando a atenção, ok? Então, é isso que eu estava querendo chamar a atenção de vocês com essa autoridade privada no arranjo transnacional, né? O que as empresas, a gente tem que bater palma. Agora, assim, não tem ninguém acima das empresas nessa arena transnacional dizendo que o que ela faz está certo ou não está, ou que o que ela faz tem problema e que poderia ser aperfeiçoado, tá? Bom, voltando de novo para o livro do Booth e do Matley, o que eles vão dizer? Eles vão dizer, olha, a complexidade dos problemas globais é de tal ordem que não adianta mais achar que os governos vão dar conta disso, muito menos a ONU. Então, vamos estimular a regulação privada, os atores não estatais, a fazerem o que fez a OEBT e o RSPO. Só que, para isso, é preciso que eles não tenham competidores, que sejam, né, monopólios privados de qual é a regulação que deve ser seguida e quais são os instrumentos de governança para atingir esses objetivos. Então, eles estão dizendo aqui, a ascensão da regulação privada non-market deverá ser o padrão daqui em diante, né, para aqueles problemas, né, que demandam uma solução em que os governos e as organizações internacionais não conseguem mais resolver. Então, eles pegam esse exemplo aqui, ó, em 28 de agosto de 2008, a comunidade financeira internacional acordou, na verdade, surpresa com as notícias da imprensa. A comissão, o Security and Exchange Commission, ou seja, o órgão regulador do mercado de capitais nos Estados Unidos, que é o equivalente à nossa Comissão de Valores Mobiliários, né? O regulador do mercado financeiro, do mercado de capitais, melhor dizendo, digamos, percebeu, né? Fez, digamos, um movimento, né? De mudança, né? Dos padrões das demonstrações financeiras das grandes empresas não financeiras, que são esses International Financial Reporting Standards, né? Perceberam que, digamos, esse órgão regulador americano estava deixando de reconhecer o padrão público e passando a reconhecer um padrão privado, né? Produzido por esse International Accounting Standards Board, a Private Sector Regulator, baseado em Londres, na Inglaterra, né? Com isso, a partir daquele momento, o órgão regulador do mercado de capitais, né, passava a reconhecer as demonstrações financeiras baseadas nesse IFRS, né, que são padrões privados dessa autoridade monopolística, né, sediada em Londres, tá? A partir de 2014. E, portanto, ela estava abandonando o padrão de demonstrações financeiras das grandes empresas americanas, né, baseadas, né, nesse padrão aqui que vocês estão vendo, o Generally Accepted Accounting Principles. Qual é a diferença entre os dois?
É só vocês lembrarem daquela aula da regulação, da velha regulação e da nova regulação que acontecia para o meio ambiente, né? Aqui vocês estão vendo a velha regulação para as demonstrações financeiras. Elas tinham esse padrão aqui, rule-based, né? Baseado em regras super detalhadas que estimulavam um ambiente de litígio, né? Ou seja, sujeita a muitas ações judiciais. Esse padrão protegia as empresas e as firmas de auditoria, tipo Pricewaterhouse, né? Deloitte, etc. Milhares e milhares de páginas que davam emprego para milhares e milhares de auditores e advogados, né? Isso era um padrão basicamente doméstico, só adotado pelo órgão regulador do mercado de capitais nos Estados Unidos. E o órgão regulador americano, a partir de 2014, passou a utilizar o padrão do IFRS, International Financial Reporting Standards, né? Que são, ao invés de serem rule-based, são principle-based, ou seja, são apenas grandes princípios norteadores. Os objetivos das demonstrações são o mais importante. E, digamos, esse padrão é um guidance, né? Ele só dá, digamos, as diretrizes gerais em 250 páginas, e esse padrão passou a ser um padrão global, ou seja, todas as empresas multinacionais passaram a adotar esse mesmo padrão, o que para as empresas é uma coisa muito positiva, porque elas reduzem muito o custo de ficar pagando auditorias, né, e consultorias ao redor do mundo, principalmente as empresas que operam em 3, 4, 5 continentes. Então, assim, com isso, houve uma redução muito grande do custo, né, de fazer as demonstrações financeiras das grandes empresas multinacionais. Bom, os autores usaram isso, né, essa autoridade privada monopolística, ela não tem competidores, né, e falaram, olha que bacana, como o mundo ganhou com isso. Por quê? Porque as empresas reduziram o custo, né, de detalhar suas demonstrações financeiras com um único padrão global, né? O Walmart, seja ele aonde ele operar, ele vai consolidar os lucros em determinadas regiões do mundo usando o mesmo padrão, né? Isso traz uma vantagem muito grande para as empresas, como eu falei, as empresas multinacionais não financeiras. Então, os autores reconhecem que esse caso é uma tendência, né, que a gente vai começar a verificar. E os dois grupos que apresentaram na aula passada, o caso da UEBT e o caso do RSPO, né, são também exatamente outros dois casos de uma regulação privada ponto focal, ou seja, elas têm um monopólio da representação desse padrão. Para esses autores, isso é muito positivo, porque isso dá eficiência ao sistema econômico. Voltando aos certificados do chocolate, é como se existisse apenas um certificado que servisse para todas as empresas. Foi a pergunta que o Ian fez, né? Será que não seria melhor a gente ter um certificado para todas as empresas de chocolate que servisse para resolver os problemas sociais e ambientais na cadeia produtiva do chocolate? Né? Mas não é assim que acontece com a cadeia do chocolate. Tem um monte de selos, um monte de padrões, um monte de certificados, né? E, portanto, o mercado global de chocolates está muito longe desse mercado monopolista das demonstrações financeiras globais das empresas multinacionais. Bom, o que produziu essa convergência? Como é que você explica isso, né? Então,
a mudança do rulemaking da autoridade do doméstico para o internacional, né, vai afetar diferentes atores e vai trazer diferentes mudanças, como eu falei para vocês. Mudanças de natureza distributiva, com vencedores e perdedores. Mas antes de entrar nisso, por que a convergência? O que explica essa criação dessa autoridade global monopolista? Ponto focal. Bom, no caso das empresas, das demonstrações financeiras de empresas multinacionais, é fácil. Elas reduzem custo, né? É muito simples de entender. Elas vão, na verdade, fazer as demonstrações da mesma forma, seguindo os mesmos padrões e critérios, né? E colocando lá nos relatórios das demonstrações os mesmos indicadores, não importa o mercado onde elas operem, né? Consolida tudo no mercado onde ela tem o headquarter, o quartel-general, e está tudo resolvido. Então, a própria estrutura das grandes corporações facilita, né, essa convergência. Tá? E o terceiro caso, razão, né, a divergência dos padrões nacionais que existiam anteriormente para as empresas fazerem o report, né? Porque a empresa multinacional tinha que atender o órgão regulador de cada país onde ela operava. Se o padrão era diferente, isso fazia com que ela tivesse que contratar uma empresa de consultoria e auditoria para atender os padrões daquele país. Na medida em que você tem um mesmo padrão global, isso facilita tudo e reduz o custo das grandes empresas multinacionais. E as crises globais de 2008, 2009, de 97, 98, essa crise de 97, 98 é a chamada crise asiática, né? Abrir os olhos das empresas para que elas demandassem algo que facilitasse, né, um instrumento regulatório facilitador das demonstrações. E foi isso que aconteceu. Né? Bom, para os autores, para o Tim Booth e para o Walter Matley, isso é um sinal muito evidente de uma tendência muito mais ampla. Né? E, como eu falei, os alunos que apresentaram o caso da UEBT e da RSPO para o óleo de palma mostraram exatamente essa tendência. Ela está, né, se avolumando, se espraiando para outros setores. Né? Então, assim, eles estão, na verdade, constatando, né, que a delegação, né, dessa autoridade regulatória dos governos para uma autoridade privada, né, para um órgão privado, está crescendo. Tá? E o drive que está por trás dessa tendência é a expertise técnica. Bom, vocês podem colocar a seguinte pergunta. Professor, por que os governos e as organizações internacionais permitem que isso aconteça? Que essa autoridade privada monopolista, ponto focal, emerja, né, em escala global e, de alguma forma, tirem, né, soberania, autoridade dos Estados nacionais e das organizações internacionais formais. Eles acham que tem três razões fundamentais. Primeiro, é que os governos não conseguem produzir expertise técnica em compasso ao avanço, né, dos problemas globais e da complexidade desses problemas. Então, por exemplo, padrões de emissão de gás de efeito estufa. Os governos não conseguem produzir conhecimento na velocidade com que é necessário para você responder ao problema global. Né? Os países estão aumentando as emissões de gás de efeito estufa e não são os governos que estão criando as métricas, né, de acompanhamento. É exatamente o setor privado. O Carbon Disclosure Project, que a nossa colega a Miriam está trabalhando, o Greenhouse Gas Protocol, que é outro padrão privado. Né? Então, assim,
os problemas globais, a questão da pandemia, né, das zoonoses que a gente está vendo aí. Vocês viram agora uma coisa chocante na Dinamarca, né? O vírus foi transmitido do ser humano para aquele bicho chamado mink, né? Que é utilizado para fazer aqueles casacos de pele, né? É um animal parecido com um furão, né? Branco. Na Dinamarca tem 17 milhões, eles são produzidos em fazendas e vendidos para as empresas que fazem aquelas roupas chiques, caríssimas, né? Vocês viram que 12 trabalhadores dessas fazendas que produzem esses minks pegaram o coronavírus dos próprios animais. O problema é que quando você passa do ser humano para o animal e depois do animal para o ser humano novamente, o vírus sofre uma mutação que sugere que as vacinas que estão sendo produzidas não vão mais servir para esse vírus. Olha que coisa grave. Qual foi o resultado? Estão sacrificando 17 milhões de minks na Dinamarca. Isso dá 3 vezes a população da Dinamarca, que chega a 5,8 milhões de habitantes. Olha que maluquice isso. Então, vejam, tudo isso suscita, né, problemas que a ciência não consegue resolver e que demandam investimento em pesquisa e em desenvolvimento. Não são os governos que vão fazer isso, ou pelo menos não vão ser apenas os governos. Vão ser as empresas, os grandes laboratórios, né? Então, aqui, esse é um problema, né, que favorece a criação da autoridade privada monopolista global, né? Que são exatamente essas grandes empresas que têm os recursos financeiros disponíveis. O Brasil não tem condições de fazer pesquisa de ponta, né, para resolver problemas de zoonoses, né? Zoonose é todo tipo de doença transmitida dos animais para o ser humano, tá? Então, assim, os governos não conseguem acompanhar a mudança tecnológica em curso. E reparem que boa parte dos problemas que nós discutimos aqui são problemas, né, que demandam expertise técnica, pesquisa e desenvolvimento e tecnologia, né? Então, assim, os governos, de fato, estão perdendo essa corrida para o setor privado, né? Ou, pelo menos, vão ter que fazer muitos acordos de cooperação com o setor privado para terem condições de influenciar. Bom, tem uma série de perguntas acadêmicas, analíticas para a gente fazer aqui. Quem escreve as regras das organizações privadas? Nós já vimos isso aqui, né? São atores com interesse, né, em ganhar com essas regras privadas. Quem ganha e quem perde quando o Standard Set acontece nas organizações privadas transnacionais? Vimos agora nesse caso. Quem ganha são as empresas, né? São as primeiras a ganhar. Quem perde? Por exemplo, a UEBT, a Natura ganha muito, inclusive, em reputação. Quem são os perdedores? Na arena transnacional, nós vimos que, primeiro, que os atores nem conseguem participar direito, né, dessa arena, certo? As empresas que ganham muito. Provavelmente você tem atores não estatais que perdem, né? Movimentos sociais, ONGs, né? A depender de cada caso, né? Mas, enfim, o fato das empresas concentrarem muito poder e autoridade e legitimidade, né, coloca um problema grave, porque o poder está muito concentrado nessas empresas. E a gente sabe que as questões ambientais, da biodiversidade, da mudança climática, dos gases de efeito estufa vão muito além, né, do que as empresas podem ou não podem fazer. Então, é muito preocupante que essas empresas, por mais bacana que elas sejam, e eu volto aqui a insistir, a Natura, para mim, é uma grande empresa responsável, social e ambientalmente falando. Mas me preocupa que elas concentrem tanto poder assim, certo? Nessa arena transnacional.
qual é a política no rulemaking privado, né? Uma pergunta para a gente discutir. O que define o poder nessas organizações? Como ele opera? Aonde está o poder? Quem concentra esse poder? Como se adquire poder, né? Todos que têm um stake, ou seja, todos que são partes interessadas, né? Stakeholder, têm voz e voto nesse processo? A gente viu que não, né? No caso da UEBT não tem, no caso do RSPO não tem, no caso desse caso aqui de padrões para demonstrações financeiras de empresas multinacionais também não tem. Então você tem um problema aí, né? Não é suficiente as empresas serem responsáveis. Precisa haver controle, monitoramento, mecanismos sancionatórios, né? Então aí tem uma arquitetura institucional que não está visível, que não foi explicitada, descortinada, né? Bom, para terminar, gente, o modelo dos dois autores é o seguinte: é muito simples. Aqui vocês vão entender, se já não entenderam tudo, aqui vai ficar claro qual que é a proposta deles. Eles dividem, na verdade, o modelo, a tipologia, a taxonomia, em duas variáveis. O institutional setting for rulemaking, ou seja, qual é a origem da regra, certo? Do padrão, do standard. É público ou privado? Combina essa variável, né, com esses dois possíveis resultados ao mecanismo de seleção. Se ele é market-based, ou seja, se ele está baseado na competição de mercado, ou se ele é non-market-based, se ele é, digamos, monopolista, sem competição. Com isso, você vai ter 4 possíveis resultados, né? Então, assim, se a origem da regra for pública e o mecanismo de seleção for monopolista, não market, nós estamos falando de um grande acordo internacional, ponto focal, produzido por uma organização internacional formal, composta, né, criada pelos Estados soberanos. É aquela arena intergovernamental multilateral que nós vimos, né? É um outro nome para aquilo que nós já conhecemos. Se a origem da regra for pública e o mecanismo de seleção for market-based, ou seja, haver competição de mercado, nós estamos falando de padrões competitivos, né, públicos, certo? Ou seja, agências públicas governamentais competindo entre elas. Podem ser acordos internacionais, pode ser um acordo da União Europeia que compete com o acordo dos Estados Unidos, ou do Japão, ou da China. Pode ser o padrão do 5G chinês da Huawei com o padrão 5G norte-americano da Qualcomm, da Nokia e da Ericsson, no caso da empresa sueca, né? Então, são padrões adotados por governos, né, que competem entre si, certo? Então, os governos reconhecem aqueles padrões, no caso de telefonia, por exemplo, do 5G. Por quê? Porque eles vão fazer os leilões, né, para as empresas poderem competir nos leilões, mas eles vão definir previamente qual é o padrão que vai prevalecer. Se a origem da regra for privada e for o mecanismo de seleção for non-market, ou seja, for monopolista, nós temos exatamente um órgão transnacional privado que define o padrão, do tipo ponto focal, ou seja, ele tem um monopólio. São exatamente os casos que nós vimos aqui, a OEBT, o RSPO e esse padrão para as demonstrações financeiras internacionais. Esse é o padrão defendido pelos dois autores.
Se a origem da regra for privada e o mecanismo de seleção for market-based, ou seja, for haver competição de mercado entre diferentes padrões, nós vamos ter vários padrões privados competindo entre si. É o que nós vimos no caso da indústria de chocolates. O Fair Trade, pelo menos a UTZ, o Rainforest Alliance e vários outros certificados, né, que fazem a certificação da cadeia produtiva do cacau. Certo? Então, o penúltimo slide mostra exatamente os exemplos, né? Como nós falamos aqui, quando a origem for pública e o mecanismo de seleção for no market, ou seja, monopolista, nós estamos falando das organizações internacionais, da OIT, do Fundo Monetário. O Fundo Monetário não tem um órgão público multinacional que compita, né, com o Fundo Monetário, que compete com o Fundo Monetário. A OIT não tem uma outra organização internacional que compete sobre padrões trabalhistas, né? E a mesma coisa com digamos, a origem da regra pública e o mecanismo de seleção ser market-based, ou seja, ter competição. Então, aqui você tem o Federal Trade Commission, que é o órgão antitrust, né? O órgão norte-americano que defende a estrutura de mercado da livre concorrência, competindo com a Comissão Europeia, que faz o mesmo, né? E, no caso do mecanismo de seleção, da origem da regra ser privada e o mecanismo de seleção ser non-market, ou seja, monopolista, nós temos exatamente aqueles casos que a gente falou aqui, né? Tem o International Electrotechnical Commission, que é uma organização internacional privada, tipo ISO, né? Que define padrões para a indústria eletroeletrônica. E quando você tem a origem da regra privada e o mecanismo de seleção baseado no mercado, você tem os padrões privados competindo entre eles. O livro traz o exemplo do Netscape, que era um browser de navegação da internet, competindo com o Explorer e hoje com o Chrome do Google, né? São padrões de browsers de navegação que competem entre si, né? Todos privados, de empresas diferentes. Tem vocês não vão lembrar, mas tem o padrão da Sony com a Toshiba para o VHS. Não, desculpa, a Sony com a JVS para o padrão do VHS do videocassete, que não existe mais, né? Quer dizer, existe, mas não tem mais função comercial, né? E tem o padrão da UTZ com o Rainforest Alliance, que são padrões privados de certificação de commodities, como a gente viu aí o caso do cacau, né? E para terminar, o argumento dos autores é esse: a expertise técnica e os recursos financeiros são condições necessárias, mas não suficientes para a padronização privada global como ponto focal. Aí eles vão acrescentar mais um elemento analítico à discussão, dizendo que é preciso que interesses domésticos e informação disponível estejam representados para que ocorra uma vantagem crítica para que o processo regulatório global possa ocorrer. Essa representação não acontece através de estados, mas através de standard setters privados domésticos. É a chamada teoria da complementaridade institucional, aonde nós vamos ver isso exatamente no caso do RSPO e da certificação do RSPO. Por quê? Lembram-se quando o grupo mencionou que isso foi criado, esse padrão foi criado na Indonésia e na Malásia? Por quê? Porque são exatamente os países que têm as empresas
as maiores empresas que dominam o mercado de óleo de palma no mundo. 85% do óleo de palma, né, são produzidos na Malásia e na Indonésia. E a Indonésia praticamente destruiu as florestas tropicais de Bornéu, de Sumatra, para produzir óleo de palma. Então, é exatamente esse o argumento dos autores. Não basta ter expertise técnica e dinheiro. É preciso que atores e interesses domésticos, né, sejam proponentes de um padrão. Exatamente o que aconteceu com o óleo de palma, com as empresas que criaram o padrão RSPO. Por quê? Porque elas estão aí criando um padrão para defender seus interesses nessa arena transnacional. Certo? Então, com isso, a gente termina a aula do ponto focal transnacional, dessa arena privada transnacional, ponto focal, onde o padrão privado, o standard privado, é um ponto focal monopolista sem competidores. É o que esses autores defendem, né? E nós vimos aqui que é possível criticar essa posição, porque nós estamos dando muito poder ao setor privado, né? Nessa arena transnacional, que não é a mesma arena intergovernamental, multilateral, que foi objeto de estudo tradicional das relações internacionais. É uma arena nova, onde a agenda de pesquisa começou a desenvolver, né, perguntas e desenvolver hipóteses para se estudar, né, quais são os impactos desses padrões nessa arena transnacional. Um dos objetivos da disciplina é exatamente esse, abrir a discussão das implicações e do significado dessa arena transnacional, né, do que significa essa governança transnacional. O que a gente sabe é que as empresas estão sendo muito empoderadas nessa arena, né? Não há autoridade acima delas, né? E por mais que as empresas façam o bem, produzam bens públicos, é preciso que outros atores não estatais participem desse jogo, né? Da produção desses estándares, do monitoramento desses estándares, de sanções para as empresas que não produzem resultados, né, verificáveis, né? Ou seja, nós temos que criar todo um arcabouço institucional para submeter essas empresas ao controle da sociedade, não vou dizer da sociedade transnacional, da sociedade global, ou da sociedade internacional, como alguns autores de relações internacionais gostariam, né? Defenderiam essa visão, né? Cosmopolita, enfim, do cidadão do mundo, verificando o que as empresas fazem ou deixam de fazer. Mas a gente tem que realmente produzir conhecimento no sentido de controlar o que as empresas estão fazendo, né? Como eu falei, por mais bacana que sejam essas empresas, não é bom, não é positivo, não é um bom sinal as empresas concentrarem tanto poder assim, como nós vimos e estamos vendo aqui na disciplina, tá? Então, assim, eu sou o primeiro a bater palmas para a Natura, mas não é uma posição confortável. Ela tem um certificado de uma entidade privada, monopolista, transnacional, não submetida a nenhuma autoridade global, internacional, governamental. Bom, gente, com isso, eu termino aqui a aula. Espero que tenha sido proveitosa. Eu tentei usar as apresentações para a gente complexificar aqui a discussão. Acho que não sei se tem dúvidas, questões. Tem 19 alunos aqui assistindo, contando com a Isabela e com o Ian. Isabela e Ian, vocês podem fazer perguntas também, se quiserem. Fiz uma provocação a você, Isabela, no bom sentido.
Professor, quando você falou a questão de analisar o que ocorre, né, no cenário internacional e passar isso para os diferentes níveis, tem um debate muito grande dentro da área de recursos hídricos e relações internacionais, que a gente chama de hidropolítica, né? De como que estão sendo desenvolvidos, como que as empresas também estão fazendo a gestão desses recursos. E essas empresas, por exemplo, podem ser empresas que estão administrando as usinas hidrelétricas, né? Então, elas estão fazendo a gestão dali do jeito que elas querem, como elas querem, os estados acabam não sabendo como que está ocorrendo. Para a minha área, que é essa gestão de recursos hídricos compartilhados, ainda o Estado é um papel muito forte na gestão. Lógico, envolve outros atores, mas as decisões finais estão sendo sempre definidas, né, e decididas por esses atores principais. Eu não sei como que funcionaria uma certificação para gestão de recursos hídricos nesse caso. Não sei nem se existiria nesse aspecto. Eu acho que é uma boa questão, né? Porque o desenho desse, digamos, da água como bem ambiental, né? E aí a gente não seria nem um bem privado, nem um bem público, né? Estaria dentro daquelas classificações híbridas impuras, né, de bens que a gente viu, né? Nós teríamos que ver como que isso poderia ter um recorte transnacional. Então, a gente cai naquela classificação da Cathy O'Neill de bens ambientais locais, bens ambientais transfronteiriços, internacionais, transnacionais. É uma classificação mais difícil de fazer. É mais difícil. E ainda junta com essas classificações, aquela classificação do Tony Allen, de água virtual ainda, quanto que a gente exporta de água. E ele fala que essa água virtual, ela seria mais fácil de você mensurar o que teria. Então, na produção de soja que você exportou, teria que vir um link de quanto de água que você está usando dali, porque você está exportando água junto com a soja. Então, isso aí é bacana. Isso aí tem a ver com aquele conceito de serviços ecossistêmicos e digamos, de você fazer o footprint, né, reverso do uso de recursos naturais de cada uma dessas commodities, né? Então, na verdade, o uso da água teria que encarecer o preço da soja para o importador chinês, por exemplo. Sim, porque ele estaria comprando, além da soja, toda a água que está indo junto com ela. Isso não ocorre agora. Você pode fazer o footprint nela, a pegada hídrica, né, que tem essa nomenclatura, mas ela, até onde eu sei, não é computada no preço das commodities. Não é. Muito menos informada como um selo, tipo, um selo de reconhecimento de água virtual ou da pegada hídrica. Então, você poderia. Então, esse é um bom. Tem aí um divisor de águas. Porque você poderia, por exemplo, ter compradores de soja ou na ponta da cadeia, né? Por exemplo, a Nestlé, que compra muita soja para fazer a purina, a ração de PET, né? Aquilo ali tem muita soja embutido, né? Você podia ter um acordo da Nestlé e de outras empresas que compram lá na ponta da cadeia com os produtores. E a Nestlé dizer, eu vou calcular a pegada hídrica e estou disposto a pagar um plus por cada tonelada importada do Brasil, né? Então você criaria um arranjo privado com um instrumento parecido com um certificado que reconheceria a soja incorporando um bem ambiental, né? No caso, a água, um recurso hídrico. Esse seria um caminho. Outro caminho é a OMC, a Organização Mundial do Comércio, definir o que é um bem ambiental, né? E, na medida em que ela define o que é um bem ambiental,
as cadeias produtivas têm obrigatoriamente, é uma obrigação, né? Os governos incorporarem nas suas cadeias. E assim o setor privado tem que passar a incorporar isso. O preço de tudo vai subir. Você vai produzir uma inflação global generalizado. Mas você vai estar protegendo o meio ambiente. Com certeza. Então, tem um estudo que eles falam, do McDonald's ainda, que era quanto de água tem no seu lanche. E aí, só no do hambúrguer, ele iria em torno de 2.393 litros de água para você fazer um hambúrguer. Então, considerando a cadeia inteira deles, iria tudo isso de água. E esse preço não é computado. Tá, vamos ver se vocês acompanharam direitinho a aula de hoje. Qual vocês acham que vai ser o caminho, eventualmente, no caso da água? O setor privado criar um instrumento privado para alguma empresa conseguir um ganho de reputação em estar fazendo algo para o meio ambiente verificável pelo consumidor? Ou vai ser o caminho da OMC, de um grande acordo entre governos para fazer o footprint da soja incorporando a água? Vamos ver. Facinho, hein? Para onde nós vamos? Eu não entendi uma coisa, mas quando você dá o valor do produto, você já não está computando, por exemplo, o valor da água. Eu acho que o interessante nesse caso é talvez você saber conseguir dividir isso a parte do preço, entende? Porque eu acho que esse valor ele já está incorporado no próprio preço do produto, só que a gente não sabe o quanto ele é equivalente do produto. O que você incorpora no preço é o gasto que você tem. A empresa está ali, ela gasta, sei lá, X mil reais em decorrência do uso de recursos hídricos da água em geral, mas ela não sabe o quanto que dali ela está usando especificamente para um produto. Ela sabe o quanto que ela gasta na estrutura da empresa. Ela não sabe a alocação dele. E você estabelecer a pegada hídrica é você determinar quanto por cento, qual que é, sei lá, a tampinha da lata de Coca-Cola envolve o gasto de água. É uma coisa muito específica. Eles têm a imagem geral, o quanto que é no total da produção, mas não de cada parte dela. Entendi, é uma roupa mais a fundo, assim, entendi. Isso. Não, só para complementar o que disse a Isabela, você pode pensar a água como um bem, então você compra esse bem porque você precisa de água para a irrigação da soja. Só que você não está computando o serviço ambiental que a água presta no ecossistema. Ela tem um impacto no regime de chuvas, ela tem um impacto na oxigenação do solo, ela tem um impacto na flora e na fauna, ela presta vários serviços ecossistêmicos que podem ser mensurados. Esse valor não foi computado no produtor de soja e no importador. E a proposta é que ele seja. Porque a água é um bem, mas é também um serviço. Ela presta um serviço ecossistêmico. Eu mandei no chat um site que é do Water Footprint e ele faz o cálculo. Você pode inserir os dados e você faz o cálculo de qual que é a sua pegada hídrica. E aí ele traz, né, que você tem tanto o uso direto quanto o indireto da água e que isso também tem que ser calculado, que nem o professor comentou. E as empresas, elas realmente não fazem isso agora. Você não tem um selo para isso. E a proposta é, vamos fazer um selo para a gente debater como que a gente pode pegar. Se a gente está exportando um produto agrícola, a gente não está exportando só o produto agrícola, a gente está exportando todos os serviços ecossistêmicos que estão envolvidos no processo de produção dele. E esse tanto que não é mensurado. Exato. Então, viu, Henrique? Você pode aproveitar e responder. Se a gente vai caminhar para incorporar isso que a Isabela falou no preço dos bens. É questão de tempo. Minha pergunta, isso vai ser feito pelos atores não estatais, as empresas, em parceria com as ONGs,
ou vai ser feito pelos governos? Só tem uma chance. Bom, acho que pela tendência que pelos atores não estatais, né? Henrique, você entendeu direitinho a aula de hoje e a disciplina. Tomara. Ô, Henrique, e vou te dizer mais. No dia que a Nestlé falar o seguinte, olha, os nossos acionistas querem que a gente dê um passo adiante no uso da água. Nós precisamos fazer alguma coisa e mostrar para o mundo o compromisso da Nestlé com os recursos hídricos. Eu preciso destacar uma equipe aqui para pensar um plano para as nossas linhas de produtos. Quem a Nestlé vai chamar para fazer isso? Vocês. Um engenheiro ambiental ou um cientista político? Acho que é uma equipe multidisciplinar aí seria o melhor. Você se deu bem, saiu pela tangente, hein? Foi legal, Henrique. Foi boa. Henrique, mas eu vou te falar, entre contratar um engenheiro ambiental e um cientista político, eles vão contratar um engenheiro. Realidade do mercado. Mas foi bacana a resposta do Henrique, eu gostei. E esse é o mundo que os aguarda, vocês aí que estão fazendo estágio, pessoal que está no setor privado. Esse é o mundo, esse é o futuro. E a Isabela mencionou só uma cadeia, que é a do recurso hídrico. Isso já está acontecendo, já tem empresas avançando em várias cadeias. Beleza, gente? Professor, eu acho que sim. Então, acho que você pode parar de gravar. Ok. Valeu, Alexandra. Espero que tenha ficado claro